O Brasil tem uma fauna, nossa, gigantesca, né? E no meio dela, claro, tem os bichos bem peçonhentos. Mas qual deles é o mais perigoso de verdade? Hoje a gente vai deixar os números contarem essa história. E olha, a resposta pode surpreender. Pensa rápido. Artrópode peçonhento no Brasil. O que vem na cabeça? Uma aranha, daquelas escondidas no canto? Ou o famoso escorpião? A intuição da gente é forte, mas será que ela está certa? Vamos ver o que os dados dizem. Bom, para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, vamos começar com um número. Um número que, de cara, já impressiona. A quantidade de acidentes que acontecem todo ano. Olha só isso. Todo santo ano, o Brasil registra, na média, mais de 145 mil acidentes com esses animais. 145 mil. Isso não é um caso isolado aqui e ali. É um problemão de saúde pública. E o pior, esse número não está parado. Pelo contrário, o gráfico mostra claramente que a tendência é de subida. Ou seja, esses encontros perigosos estão ficando cada vez mais comuns, o que torna essa conversa ainda mais importante. Ok, são muitos acidentes, mas quem são os culpados por trás desses números todos? A investigação, digamos assim, aponta para 4 grupos principais. Tem os suspeitos de sempre, claro, como escorpiões e aranhas, mas a lista também inclui abelhas e, olha que curioso, até algumas lagartas. E quando a gente olha a divisão, a coisa fica bem desigual. Os escorpiões sozinhos são responsáveis por 67% de todos os casos. É mais de 2/3 do total. À primeira vista, parece que a gente já achou nosso grande vilano, né? Pois é, se a gente olhar só para o número de acidentes, a história parece resolvida. O escorpião é de longe o principal culpado. Mas será? Número de acidentes é uma coisa. Agora vamos falar do que realmente importa, os casos fatais. Vamos ver o que acontece quando a gente olha para esse dado. E no começo, a suspeita parece se confirmar. Os escorpiões não só picam mais, como também são responsáveis pelo maior número total de mortes. Os números aqui são bem sérios. Mais de 60% de todas as mortes por picada de artrópodes vêm dos escorpiões. As abelhas ficam em segundo lugar, bem atrás, com quase 28%. Mas é aqui que a história dá uma virada. Porque, pensa bem, causar o maior número de mortes no total não significa necessariamente ser o mais letal em cada picada. A gente precisa fazer uma outra conta, a conta da letalidade. E aí vem a grande surpresa. Quando a gente calcula a letalidade, ou seja, a chance de uma única picada ser fatal, o animal mais perigoso não é o escorpião, é a abelha. Para se ter uma ideia, a chance de morrer por uma picada de escorpião é de 0,10%. Já para uma picada de abelha, essa chance sobe para 0,31%. Isso quer dizer que, em cada acidente, a picada de abelha é mais de 3 vezes mais provável de ser fatal. Isso acontece principalmente por causa de reações alérgicas muito fortes, como choque anafilático. E essa história não é a mesma no Brasil inteiro. O país é gigante, né? E o perigo muda. E muito, dependendo da região. Olha só que interessante. Lá no sul, a situação é outra. Quem domina o cenário de acidentes são as aranhas, especialmente a aranha marrom. Elas são responsáveis por mais de 72% dos casos por lá. Agora, se a gente vai para o Nordeste, a história se inverte completamente. Lá, os escorpiões são os reis absolutos. Eles causam quase 88% dos acidentes. É uma prova de como eles são adaptados àquele clima. O perigo, de verdade, depende muito de onde a gente está. Mas não é só geografia. Os dados também mostram quem são as vítimas mais comuns, e isso dá pistas de como e onde esses acidentes acontecem. E os padrões são bem claros. Homens, por exemplo, são as maiores vítimas de abelhas e lagartas, o que provavelmente tem a ver com trabalhos rurais. Já os acidentes com escorpiões atingem um pouco mais as mulheres. Isso talvez reflita o quanto esses bichos se adaptaram às cidades, aos ambientes domésticos. E é por isso que um estudo como esse é tão importante. Saber quem pica, onde pica e quem é a vítima ajuda muito as autoridades de saúde. Fica mais fácil direcionar as estratégias, distribuir soro antiveneno e criar campanhas de prevenção que realmente funcionem. E claro, para a gente fechar, é super importante dar o crédito para quem fez esse trabalho todo. Essa pesquisa foi feita por uma equipe de cientistas do Brasil e de fora, liderada por pesquisadores da Fundação Ezequiel Dias, lá de Minas Gerais, que é uma grande referência nessa área. Para quem quiser se aprofundar,
Essa é a referência completa do artigo científico que baseou toda essa nossa conversa. É assim que se constrói conhecimento de qualidade. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta, né? Se uma simples análise de dados pode virar de cabeça para baixo o que a gente pensava sobre a picada de um bicho, que outras histórias importantes sobre a nossa saúde estão aí, escondidas nos números, só esperando alguém para contar? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia.